Olá, sejam todos bem-vindos. Tivemos aí um erro técnico, nós estamos de volta para a nossa conversa. Hoje terei o prazer de falar com a Ana Ramos. Ana, seja bem-vinda a esse espaço. Só tentando apresentar um pouquinho, Ana Ramos é socióloga de formação, é professora de yoga, é, interesse pelas áreas de antropologia, psicanálise, e alguém também que nos últimos tempos, tem falado muito sobre a velhice, né? E acho interessante, as discussões que você tem feito, e me chamou a atenção, que aqui nós não falamos muito sobre velhice, né? Velhice não é um tema, não é um tema de debate, né? E eu acho que há essa necessidade, de nós discutirmos esse tema. Então, Ana, seja bem-vinda a esse espaço. Obrigada, Santos, pelo convite. Tá me escutando bem agora? Tá legal? Sim, sim, agora estou escutando. Maravilha. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Eu achei super legal, assim, a interação, né? Eu até comentei o quanto é divertido e é gostoso de ver como as pessoas recebem as nossas falas, né? Porque quando eu trouxe essa fala do envelhecimento, foi muito pensando, né, no nosso cenário de mulher. Eu estou com 43 anos, a gente chega nos 40 e já lá, dentro da ciência, entra no climatério, vai vivenciar um monte de sintoma para chegar na menopausa lá depois dos 50 anos, enfim. E aí você recebeu isso como um lugar de olhar para a velhice e aí, né? Em São Tomé, te chamou a atenção para como que é essa vivência com os seus, né? E eu achei muito bonito, assim, porque a gente às vezes fala uma coisa pensando que vai chegar de um jeito e de repente tem essa volta da narrativa que é muito especial, né? E aí eu fiquei feliz com o convite, de verdade. Foi muito legal de escutar, assim. Exatamente. Eu acho que São Tomé e Príncipe e Brasil, são dois países com realidades muito similares, muito próximas, de alguma forma. Né? E enquanto você fala da velhice pensando, nesse lugar da mulher, né, quando eu vi esse tema, e algo também que eu já estava refletindo, mas muito mais voltando à questão do próprio cuidado com a saúde, né? Com a saúde, não só a saúde da mulher, mas saúde em geral, né? Da pessoa humana, né? Então, e eu percebo, como aqui, para nós, pelo menos na minha visão, naquilo que eu tenho visto, as pessoas com quem eu tenho falado, a velhice, ela tornou-se esse lugar de trauma, né? As pessoas até nem querem viver muito. Talvez ainda se tivesse a oportunidade de viver muito, não iria viver por causa do medo da velhice, sabe? O medo de envelhecer, porque a velhice ela vem acompanhado de alguns de outros empecilhos também, né? Que essa questão é um fator saúde, né? Por isso aqui, o trauma ele é visto a velhice, né? Tornou-se um sinônimo até de sofrimento, né? Quando você pergunta para as pessoas, fala com as pessoas sobre a velhice, você vem logo essa ideia de sofrimento, né? Onde vai adoecer, então vai sofrer, então isso é bem complicado. Mas eu gostaria de ouvir, você que está mais por dentro desse tema, né? O que é velhice? Como entender esse momento, né, de velhice? Bom, é, eu tenho hoje viva uma avó de 101 anos, então ela já é uma super idosa, né? Ela já não é mais velha, ela já é uma super idosa que a gente fala. E, enfim, a gente tá, até estive com ela ontem, a gente está comentando, né? Já faz 20 anos que ela vive a velhice de uma forma difícil, né? Com alguns adoecimentos que são muito comuns à vida, né? Conforme vai passando. E eu observando da minha experiência, é super uma experiência pessoal, né? Não tem muito como falar de uma coisa tão generalizada assim, mas percebendo que partes das dificuldades da minha avó estão relacionadas a recursos financeiros, recursos humanos, que são pessoas estando próximas ali para poder cuidar, porque é um longo período, né? Então as pessoas
tem vidas acontecendo, então tá junto, tá perto, vai tendo uma grande oscilação, assim, de condições. É, a questão da própria saúde mesmo. A minha avó, ela foi uma mulher que trabalhou lavando roupa, passando roupa. Ela teve um esforço físico, mas ela não teve hábitos que hoje a gente fala saudáveis, né? E aí a gente percebe que isso torna o envelhecimento mais difícil mesmo. E eu entendo quando você fala esse medo do sofrimento, mas o quanto me chama a atenção o que a gente tem de possibilidades de melhorar essa chegada. Porque assim, eu prefiro viver muito, eu ainda acho que vale a pena viver muito. Eu não estou com nenhuma pressa de ir embora, mas quero envelhecer saudável, né? Também a gente não quer. O sofrimento, de fato, ele assusta um pouco. Mas a vida vai ter sofrimento. Não tem muito como a gente escapar. É como a gente vai lidando com tudo isso e como a gente vai assimilando as possibilidades. Mas eu sinto que o que mais assusta é a gente não saber se vai envelhecer com qualidade, né? Eu acho que esse eu vendo é, das experiências mais próximas e o pouco que eu vou estudando é o processo de qualidade de vida mesmo. E aí, falando bem amplo, né? Ter pessoas, ter uma casa razoável, ter dignidade, né? Ter, enfim, acho que isso que é o mais importante nesse processo. E aí, como que você sente isso, assim, né? Porque Eu, que te chamou a atenção, assim? eu acho que nos falta. Acho que as pessoas. Eu até anotei isso aqui, né? Que acho que é a questão de pensar na vida enquanto ciclos, né? Cada tempo vai ter o seu ciclo, né? E a todo momento você está se transformando, né? Acho que a vida não tem esse processo contínuo de transformações, né? Então, a todo momento você vai entrar num ciclo novo, né? Num ciclo diferente. E como nós não aprendemos a pensar na vida como esse ciclo, né? E a ter essa consciência, né? Do ciclo em que você vai entrar, então isso faz com que você fica despreparado, né? Quando você fica despreparado. Então, então assim, acho que nós não há também não há muito debate, pelo menos aqui, né? Não há muito esse debate sobre isso, né? As coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo e tá, vai levando, só que como não há essa reflexão, não há esse cuidado, como você falou, né? Qualidade de vida, né? As pessoas não parar e pensar sobre qualidade de vida. Tá? Hoje eu tô, sei lá, hoje eu tô com 20, mas daqui a um tempo eu vou estar com 50, vou estar com 60. E tá, como é que eu vou viver aquele ciclo? Né? Então, porque é algo que assim, não tem como você fugir, né? O tempo vai passando e tudo vai perecendo, né? Com o tempo tudo vai transformando, né? É, então eu acho que como disse, né? Essa falta de falar sobre qualidade de vida, né? E pensar em ciclos, né? E aí você também, quando você pensa, né, a vida, né, dessa perspectiva de ciclos, né, de vários ciclos. A gente é super cíclico, né? Assim, a gente vive, por exemplo, você tá passando calor aí, mas eu tô passando frio aqui. A gente já tem o ciclo do ano, né? Das estações do ano. Ciclo de vida-morte, né? A gente olha para o simbólico e a gente olha para o real, né? Que é palpável. E o ciclo da vida, ele é importante dentro desses processos. Eu acho que é importantíssimo a gente se dar conta dessa ideia, né? Ah, o meu ciclo de vida nesse momento. Você caiu a câmera, você cai. Voltou? Os nossos ciclos de vida, a gente vai lidar de uma forma diferente. Eu sinto que as nossas gerações são mais estimuladas a pensar sobre o processo da vida, porque a gente tem a longevidade um pouco mais a nosso favor, né? Por outro lado, que eu não sei se isso chega aí, né? Mas a gente está vendo a realidade do mundo, né? Independente, a gente tem uma crise climática, a gente agora vê as notícias e tem crises políticas, enfim, o tempo todo acontecendo, e isso também afeta a nossa forma de olhar para o futuro. Com o yoga, a gente aprende muito assim, a viver o tempo presente, viver o agora e tudo, né? E aí eu tenho uma história
de relação com o tempo, que eu acho que o tempo presente sequer existe, né? A gente tem passado e futuro, presente, tipo, foi, foi, né? Então, a brincadeira nesse sentido, ela se torna mais desafiadora, porque eu preciso viver bem o hoje, sem perder o que eu tenho de referencial do passado, mas às vezes me despedindo de algumas coisas, inclusive, porque senão, né, a gente não melhora às vezes na vida, mas também cogitando uma possibilidade de futuro, futuro para mim e futuro para quem vem depois, né? Aí quando você me falou dessa questão de ser traumático o envelhecimento para vocês, mexeu muito também comigo essa ideia de que a gente hoje fala assim muito, né? Ah, da ancestralidade e tudo mais. Então, como que chega para você assim essa? Você vê os seus ancestrais vivos, não querendo ficar tão, não querendo viver tanto, né? Não querendo transmitir tanto quanto a gente às vezes gostaria de absorver deles, né? Porque tem isso também, né? Tem esses ancestrais que a gente já se despediu, temos alguns, mas tem quem tá perto da gente ainda, né? E a gente quer aproveitá-los ao máximo. Bom, eu pelo menos quero, né? Sim, acho que sim. Eu pelo menos, hoje eu penso nisso, né? Eu acho que eu tenho esse pensamento ao longo prazo, né? Eu tenho esse reconhecimento desses ciclos, né? E, então, assim, para mim, isso não é um problema, né? Essa fase do envelhecimento, por exemplo, acho que eu não vejo isso como um problema, até porque eu não consigo é, ver o envelhecimento como trauma, né? Ou como um lugar de sofrimento, né? Acho que também deve ser por conta de falar sobre saúde também, né? Principalmente a saúde holística, né? Que eu acho que é algo que é um conceito, né? Que acho que entra muito, né? Que ou seja, que é um conceito importante quando a gente fala de velhice, né? Pensando, né? Eu acho que saúde holística ela é fundamental. Então eu sempre, não vou dizer sempre, né? Mas desde muito cedo, né? Eu tive a sorte desde muito cedo estar nesses espaços onde assuntos como esses, né? Eram falados, né? Então a minha mente ela já não concebe a velhice, né? O meu olhar sobre o envelhecimento, né? Ele mudou, né? Ele mudou bastante e ele é desprovido, né? Dessas questões, né? Então, e falando assim de Santo Meio específica, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida e tudo mais, eu assim, só que essa é para mim, né? Eu estando em Santo Meio, acho que eu vejo que assim seria muito mais fácil ter uma qualidade de vida melhor aqui em Santo Meio do que fora, né? Por conta de a própria lugar onde nós estamos, né? O tipo as características do país que nós temos, né? Então, você ilha, é um país onde chove, você tem abundância. Então, assim, era para ser muito mais. A velhice era para ser muito mais leve, né? Depois, tudo aquilo que as pessoas trabalham, né, ralam para conseguir, somente a questão da alimentação, saúde, saúde e alimentação tão intrínseco, né? Então, acho que aqui é um lugar onde você poderia ter isso com muito mais facilidade. Mas só que a lógica inverteu, né? A lógica inverteu para muitas pessoas, né? Parece que é muito mais difícil, né, ter uma velhice saudável aqui, né? Então, o que é contraditório, que acaba sendo muito contraditório, né? E, mas eu também, sim, tem a questão também, né, essa questão de saúde. Bom, se a gente levar isso, por exemplo, para o papel do Estado em si, garantir sistemas de saúde eficientes e tal, né, nós podemos deslocar essa culpa, né? Tipo, é porque o país não garante sistema de saúde, tá? Mas se você pautar pelo cuidado, né, pela consciência, acho que o Estado ele não deixa de ser importante, mas você reduz essa dependência com o Estado, né? Que eu acho que é um pensamento que nós temos aqui em São Tomé e Príncipe, que não que é errado, né? Porque é assim, papel do Estado, mas
eu acho que falta essa consciência para o protagonismo individual, né? Porque independentemente do estado ou não, quem vai envelhecer é você. Quem vai, se for uma velhice de sofrimento ou não, quem vai sofrer é você, entendeu? Então acho que falta essa consciência, trazer essa consciência para o protagonismo. O que eu estou fazendo para que eu, amanhã, quando envelhecer, não tenha uma velhice saudável? Então, acho que aqui falta muito isso. Falta muito isso. Então, e até engraçado, é contraditório às vezes, né? Porque eu, no momento, agora estou em Santo Tomé, né? Estou em Santo Tomé e tem coisas que eu vejo que, assim, que as pessoas até falam, tá, é questão do Estado, mas tem muita campanha de sensibilização, por exemplo, que passa na Rádio Nacional, por exemplo, né, que passa na TVS, né, chamando a atenção para cuidado com a alimentação, com o que comer, o que não comer, como comer e tudo mais. Então, assim, você ao mesmo tempo, você tem uma campanha, né, do Estado, né, dá uma informação à população, que eu acho que é o fundamental, né? Acho que a informação ela faz diferença, né? Sim. Mas parece que as pessoas não estão ouvindo. Né? Então, assim, você. Então, eu não diria que você não tem totalmente inexistência de um debate. Então, você tem campanha de sensibilização. Mas as pessoas estão dando ouvido a que essas campanhas estão dizendo, estão levando em conta mesmo, estão escutando com atenção, colocando em prática. Então, eu acho que isso não tem, né? Então acaba tornando contraditório, acaba tornando contraditório. Assim, te escutando assim, eu entendo da seguinte forma: existem recursos naturais, né, estão disponíveis que não têm custo, vamos dizer assim, né? Tem outros que têm custos e aí a gente tem que ralar para, né, ter o recurso financeiro mesmo. Mas o quanto a gente precisa conciliar essa parceria, vamos dizer, do público e do privado, né? Porque sim, é responsabilidade do Estado, já que a gente elege, né? A gente tem alguém para representar os nossos interesses. Daí eu estou falando muito da realidade brasileira, né? Que é a que eu conheço. Mas a gente define alguém para ir lá defender os nossos interesses, né? A gente quer que sejam garantidos direitos básicos da nossa existência mesmo, enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Mas o quanto a gente participa também dessas ferramentas que são apresentadas, que são oferecidas. A gente, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma cartilha, né, nacional da nutrição, assim, que fala do que é básico para alimentação. Quantas pessoas pararam para baixar? É uma cartilha gratuita, vai estar lá disponível. Quantas pessoas pararam para baixar essa cartilha e aprender ali? É gratuito. E aí, assim, outra coisa que me chamou a atenção é quais são os canais de comunicação que a gente tem acessíveis, mas também quais são aqueles que a população está acompanhando. E um outro agravante, como é a linguagem, né? Como a comunicação chega, né? Se essa linguagem está chegando de forma objetiva para que as pessoas escutem. Às vezes eu tenho a sensação que a nossa vida aí é bem, né, perspectiva super particular mesmo, bem individual, né, nada antropológica, né, baseada em evidências, estudos e tudo mais, estatísticas. Mas a gente está vivendo o dia da gente tão corrido que se a gente já não tem hábitos, né, no meu café da manhã eu vou comer XYZ, no meu almoço, na minha janta, né, eu vou fazer essa ou aquela atividade física porque eu me sinto bem. Se esse hábito já não estiver incluído nas nossas vidas, tem sido mais difícil colocar hábitos novos, porque parece que a vida adulta, principalmente, ela vai engolindo a gente, né? E aí eu só fico preocupada de achar que as nossas pessoas idosas não estão conseguindo se ver numa possibilidade de ter um envelhecimento gostoso e saudável. Estão vendo isso como um problema, né? E assim, não sei. Aí eu vou para o meu lado holístico que você fala também. Eu acho super importante a gente. Eu acho a vida um grande milagre. Então a gente tem que aproveitar o máximo que possível até o osso, né? Então assim. Mas como fazer isso bem, né? Como dar esse valor à vida também, porque é bem subjetivo esse lugar, né? E ele é muito particular também.
E olha que passa perrengue, tá? Não acho a vida um milagre, a coisa mais linda do mundo, não. Tô passando perrengue igual qualquer um. É pela potência da vida mesmo, o acontecimento da vida, né? Então, eu não sei como que, assim, a gente vendo isso oferece mais espaços para troca nesse sentido, para estimular essa melhora, né? Não sei se a gente, enquanto filhos, netos, cobra mais dessas pessoas, ó, eu quero vocês vivos aqui comigo, e aí, o que que a gente vai fazer? Não sei. Mas eu acho que, assim, acho que é muito mais difícil esse debate. Assim, eu acho que é um debate que ele tem que ser precoce. É um debate que tem que ser muito precoce. Realmente, como você falou, né? Se você já não tiver um hábito, então vai ser mais difícil. Né? E realmente, e eu acho que aqui as pessoas vão ter muita dificuldade em mudar hábitos, né? Porque elas já estão no automatismo, né? Já está tudo automatizado, que elas compreendem assim e vão fazendo dessa forma, só que sem refletir as consequências que também está trazendo, né? Então, precisamos a gente falar, vamos mudar o hábito alimentar para uma alimentação saudável, né? O que seria uma alimentação saudável custando também isso? Imagina você retirar de alguém, né? Fazer com que alguém deixe de comer algo que desde criança ela já está comendo, né? E agora tem que mudar isso, sabe? Então é muito difícil. Então por isso eu acho que esse é um debate que tem que ser muito precoce. Tem que ser muito precoce porque as pessoas já naturalizaram, né, os seus preconceitos, né, o seu senso comum, né, o seu dia a dia, a visão de mundo de dia a dia delas, né. Então elas já estão nesse automatismo e é difícil sair disso. É difícil você romper com isso. Né? Porque se a gente for ver mesmo o que seria, por exemplo, uma alimentação saudável, você tem aqui possibilidade de garantir uma boa alimentação. Isso não é fácil. Mas a noção do que é uma alimentação saudável, sabe? Então, como você sai disso, como você desconstrói isso. Você, desculpa te interromper rapidinho. Você falou isso, eu lembrei de uma vez, faz muito tempo, que eu vi alguma postagem mostrando o café da manhã de cada país, assim, espalhado pelo mundo inteiro. Então, assim, porque tem uma coisa que às vezes o que é saudável aqui para o brasileiro, por uma questão de características e cultura, não necessariamente vai ser saudável em São Tomé. E tudo bem, embora a gente tenha uma, né, no nosso contexto, você sabe melhor do que eu por já estar aqui, né, transitando entre os dois países, a gente tem muita semelhança. Mas o quanto também, às vezes, a gente tem uma idealização de que o que é melhor para o outro pode ser melhor para a gente. E você falando isso me puxou, sabe, para esse pensamento. Sim, sim, e eu acho que também tem. É, por isso, por isso que também é essa dificuldade, né? Você fazer um debate sem transparecer que você quer impor uma visão também tua, né? Aos outros, né? Então é como se você está invadindo, né? A privacidade, né, da pessoa e tudo mais. Então realmente há essa complexidade, né? Há essa complexidade. Mas eu acho que tem, por exemplo, essa questão da cartilha, por exemplo, né? Tem essa cartilha. Eu acho que já seria, né, algo assim, aqui, né, para implementar, nós quiséssemos, né, aqui também implementar isso, acho que já seria válido, né? Porque aqui eu não conheço essa cartilha, né? Nunca ouvi falar aqui, né, que nós temos uma cartilha assim, né, específica que diz, né, qual seria a base da nossa alimentação, né? Mas aqui, assim, a base da nossa alimentação é aquilo que produz na terra e dá mais. Tipo, qual a propriedade que tem, né? Como, como você usar essas propriedades, como você comer, tipo,
Se você for comer um peixe e tal, qual realmente deveria ser a melhor forma de comer o peixe, as hortaliças, por exemplo, qual seria a melhor forma de cozer essas hortaliças, de como consumir. Então, assim, é, não temos isso, assim, pelo menos ao público, assim, não tem. Né? E eu chego a questionar também, assim, acho que é importante as pessoas também se conhecerem, ter um autoconhecimento, né? Porque muitas das vezes tem coisas que você pode comer, né? Se a gente pegar alimentação, né? Tem coisas que você pode comer que não vai te fazer mal, né? Então, mas tem coisas que você vai comer e vai te fazer mal. Então, acho que esse autoconhecimento de você saber o que você pode e o que você não pode. Não que necessariamente é um alimento que não se deva comer, né? Por exemplo, mesmo banana, quem tem diabetes, ele não pode comer, ele tem que ter cuidado com banana, entendeu? Mas não significa dizer que banana não seja algo saudável, né? É você se conhecer, o que você pode e o que você não pode, né? Ah, como tudo de bebida alcoólica, tem pessoas que vivem não sei quanto tempo bebendo álcool e vai viver até 90 anos tomando seu álcool e tudo. Mas tem alguns que começam no álcool, vai se dar mal, né? Então, Sim. esse autoconhecimento eu acho que ele é fundamental também, né, para essa discussão, né? Porque você vai saber como. Porque assim, a vida ela é individual, né? Ela é individual. E acho que esse cuidado também, esse lugar de cuidado, ele também tem que ser individual. Né? Então, por isso, você tem que se conhecer para você saber o que é permitido para você e o que não é permitido para você. Porque senão você vai cair no erro, né? De seguir o que todo mundo faz e tal. E eu acho que ter esse olhar também acho que é fundamental, esse olhar de autoconhecimento e pensar olhar da velhice, né, a partir do autoconhecimento. Né? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, que me faz bem e que não me faz bem. Né? Eu sei qual alimento eu começo a comer que, sei lá, vai sair uma espinha, vai sair alguma coisa. Eu já comecei a detectar isso. Então, assim, eu já me preca... eu já me antecipo, né? Antecipo em saber o que eu como, o que eu não como, o que eu posso, o que eu não posso, o que vai bem comigo, o que não vai bem comigo. Então tem todo esse cuidado, né? E tem que ser precoce mais uma vez, porque senão é muito difícil você romper, né, com aquilo que já foi naturalizado, né? A hora que você fala dos ciclos, e você vai falando, é um processo de autoconhecimento, assim, por exemplo, quando as crianças estão começando, né, a introdução alimentar, você vai entregando de tudo para elas, né? Se você tem consciência da importância ali do processo da nutrição e tem condições e tem acesso, enfim, você vai acompanhando, você vai estimulando o paladar. E o paladar dentro da nutrição, e aí as pessoas da nutrição profissionais me corrijam, eu estou falando do básico daquilo que eu tenho de conversa com as minhas amigas nutricionistas, porque eu vou aproveitando e vou sugando o máximo que eu posso, né? Para aprender mesmo. Mas você vai experimentar por diversas vezes e diferentes formas o mesmo alimento até ter certeza de que você não gosta ou de que ele não é saudável para o teu corpo. E a gente também tem ciclos, né? Por exemplo, eu não posso com grãos no geral, assim, mas isso é uma constância do meu corpo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de digestão de grãos, né? Mas eu vou comendo várias outras coisas, tenho dificuldade com alimentos ácidos, mas isso eu já tenho algumas dessas características, elas me acompanham desde a infância. A partir do momento que eu fui aprendendo a regular, eu fui tendo menos dificuldades, né? E aí você vai conversar com outras pessoas, ficam super à vontade comendo algo que pra gente não vai tão bem. Mas quando você faz o estudo, né, existe um básico que é geral. Todo mundo tem, assim, aquilo ali está disponível. Você vai experimentar e descobrir se funciona ou não para você. Mas tem benefícios dali, e se você não pode, com a proteína, por exemplo, disponível nos grãos, você vai tirar a proteína de um outro alimento. Então a gente vai estar sempre pensando nesse cuidado. São raras as vezes que uma pessoa, um profissional sério da saúde, vai dizer para você substituir o alimento por suplementação. É só se de fato
você não tem acesso ou você não tem condições. Então, aí sim você vai suplementar. Mas eu, porque por conta dessa história do climatério, estou estudando um monte de coisas, né, também, prestando atenção. E a fala é muito séria nesse sentido, né? E aí eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados nesse sentido daqui. O que, que é individual, o que, que é coletivo, mas o que, que tentam nos vender. Tem uma coisa muito bonita no processo da alimentação que você não faz propaganda de alface, de maçã. Você não vê a publicidade fazendo isso, porque se vende sozinho. A publicidade ela fica vendendo para a gente não necessariamente algo de que a gente precisa. Ela vende porque ela quer vender, não porque seja necessário para a gente. Então, assim, outra coisa da alimentação, né? Descasque mais, né, desembale muito menos, ou não desembale. Então, são frases pequenininhas e simples que ajudam a gente a fazer assim, ah, tá, esse é um alimento que é mais interessante, mais saudável, esse é menos. Só que a gente também tem uma questão de acesso a alimentos, né? A gente tem uma questão de acesso também. E os hábitos das nossas vidas que vão proporcionar um envelhecimento mais saudável, eles são amplos, mas a gente precisa ter acesso, né, a habitação, alimento, lazer, né, sono. A gente não dorme bem para ver, né? Tem mais um item, enfim, mas a gente tem alguns itens que são básicos, que são essenciais para o ser humano, não importa aonde esse ser humano vai estar. E depois tem os detalhes, né, culturais, e aí são as coisas de cada local, de cada realidade, enfim. Mas a gente vai se perdendo, sabe? Eu acho que nesse tanto de influência externa, a gente vai perdendo o básico, vai perdendo o natural, vai perdendo o simples. E te escutando assim, eu acho que sim, a gente tem que estar muito atento àquilo que é nosso, que é individual, mas se a gente não olhar coletivamente também, a gente acaba se perdendo um pouco, né? E outra coisa que eu já tive, por exemplo, bastante dificuldade de comer camarão, é um exemplo, né? Então eu evito comer camarão o máximo possível da minha vida, porque eu como camarão, não é que eu tenho alergia, eu tenho intoxicação alimentar. Aí eu passo um tempão sem comer, aí um dia eu como, não, me faz mal, sabe? Por quê? Porque o meu corpo mudou, a dinâmica mudou, às vezes eu comi um outro jeito do camarão, que aí é essa fala, né? Lá do comecinho que eu fui trazer o exemplo da nutrição, que é o jeito que você come, quando você come, a fase de vida. Sim, a gente tem alimentos mais alergênicos, existem, camarão é um deles, que as pessoas vão ter mais serão mais suscetíveis, né, a reações alérgicas ou intolerâncias, mas existem muitas outras opções que não se encaixam nesse lugar, que dá pra gente estar super bem nutrido, né, e enfim, atendido aí. Mas é isso, assim, para mim o processo é perceber. Funciona para mim por causa disso, 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 funciona para você por causa disso, 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 mas tem um básico que funciona para todo mundo. E aí, como que a gente descobre esse básico, né, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto? Eu acho que tem dois um ponto aí que você passou que eu acho bem fundamental, essa questão do exercício físico e lazer, né? Que eu acho que é também do exercício físico aqui, para a nossa realidade aqui, né? Falando com base daquilo que eu vejo, né? Acho que nós precisamos de mais lazer, né? Acho que o lazer aqui, bom, eu falo daquele lazer que realmente se torna saudável, não um lazer também que pode te causar, né, comprometer a tua vida do processo, né, do futuro, né? Tá, acho que, por exemplo, no caso do Brasil, também só que também se vê lazer, né? Mas pronto. Mas, pegando a questão do exercício físico, por exemplo, bom, hoje no Brasil você tem muita academia, né? A cada esquina você tem uma academia. Bom, mas você também tem uma farmácia, né? Mas pronto. Ó, na minha rua tem a academia e tem a farmácia do lado. Do lado da minha casa, praticamente. Exatamente. Mas ainda assim, por exemplo, uma coisa que tem muito no Brasil que eu acho muito interessante, né? Que eu acho super assim, recomendável, né? Essa questão de qualidade de vida, tempo de lazer, praças, né? Como Cartódromo, assim, né? Lugares que você pode correr, fazer caminhada,
né? Sentar debaixo de uma árvore, contemplar o tempo, tá? Esses parques, né? Os parques. Sim, eu acho que é algo super recomendável, né? E acho que é algo assim que nos falta aqui também, né? Então aqui lazer assim, tipo, academia aqui, sabe, é muito raro, né, o hábito de fazer academia, o hábito de fazer exercício físico mesmo, né, é difícil. Então o exercício físico ele ainda não foi imposto, não imposto também, né? Mas não há uma conscientização dessa importância de exercício físico, né? Como, por exemplo, né, no Brasil, por exemplo, né? Então, e eu acho que é algo fundamental, né? Porque quando a gente está falando de velhice, né? Que é outro ponto que eu acho interessante, eu acho que o que determina a forma como você vai envelhecer são os seus hábitos atuais, né? A forma como você vive hoje, o presente, o agora também, né? Tá. Você falando agora, mas tá, você tem que viver o agora, mas se você acha que também que é só agora, só existe hoje, tá? Eu vou fazer tudo hoje, não vou me importar, porque a vida é só hoje, né? Mas tá, você não vai morrer hoje, entendeu? Então, A eu gente tenho não que sabe, né? A gente quer acreditar que vai viver muito. Então, como que você faz para viver muito, né? É uma pergunta boa, né? exatamente. Então eu acho que esse, né, esse definir assim, a forma como você está vivendo hoje, acho que as pessoas deveriam ter chamado a atenção a isso, né? Como elas estão vivendo hoje, né? E que tipo de velhice elas querem ter. Porque o que eu já percebi, né? Às vezes eu faço isso de forma muito sutil, as pessoas nem percebem, né? Sim, eu sei quando uma pessoa que está nos seus 70 anos, 60 e pouco e tal, deficitária, né, com um monte de mobilidade e tudo mais, vários problemas de saúde. E aí, de forma descontraída, você vai tentando mapear como que foi a juventude dela, como foi a fase adulta, assim, né, como que ela levou a vida. Então, assim, você vai ver que porque os sintomas, né, que vão aparecendo, né, nesse novo ciclo, né, que é a velhice, são consequências da forma como a pessoa viveu, né, toda a vida. Né? Então tem pessoas que viveu toda uma vida sem levar em consideração, por exemplo, que álcool poderia lhe fazer mal, ou que tal alimento poderia lhe fazer mal. Né? E aí chega um tempo e acho que o nosso corpo também é muito inteligente, mas ele também não é perfeito, né? Você tem uma fase que tem um metabolismo está acelerado, então se você comer o que você come que o corpo não precisa, o corpo em si ele consegue fazer essa regeneração, né? Teu metabolismo está melhor. Então tem certas coisas que não vai causar impacto para você agora, mas só que você acaba esforçando bastante, né, o seu sistema, né? E aí chega numa fase que ele enfraquece, né? O corpo lutou bastante, né? Lutou bastante, né? Então as pessoas Não fez poupança, né? A gente esquece que pode fazer poupança, porque virou, né? No pós-Covid virou essa conversa, achei super divertida. Mas, porra, gente, tem que fazer poupança financeira, agora tem que fazer poupança muscular também, né? Como assim? exatamente, exatamente. Fazer poupança, exatamente. Fazer uma poupança de dinheiro. Não, porque realmente, as pessoas falam assim, aqui, eu escuto muito essa frase. Ah, é porque é fim de vida, né? Quando as pessoas já estão nessa fase, né, e tal, e vem esse momento todo, muitas doenças e tudo mais, e tal. As pessoas falam porque é fim de vida, é porque é coisa dessa idade. Não, não é coisa dessa idade. São consequências, né, de alguma ação lá atrás. Né? Porque nada, acho que nada do nosso corpo ele começa só. Nada ele surge só do nada e apareceu. Não. Ele é um processo. São longos anos de uma má alimentação, de má qualidade de sono, da forma como você viveu a vida, de uso excessivo de álcool, falta de exercício físico. Assim, então, é um, são um conjunto, né, é um conjunto de elementos, um conjunto de fatores que você negligenciou numa certa fase, né,
E no momento em que você não fez poupança, e aí nesse momento que você está precisando já não tem. Então, o teu sistema imunológico está mais fraco, então você está vulnerável a ter várias doenças, né? Então, e tem doenças que tem outros efeitos, né? Às vezes você está com uma dor aqui, está com um problema disso, mas que também causa outros problemas. Então, então assim, é um conjunto, né? E que é negligenciado. Né? Eu acho que essa, essa poupança, né, como você falou, acho que esse termo é perfeito, que acho que é perfeito. Tem que se fazer poupança, eu sou dessa opinião, tem que se fazer poupança. Porque senão. E acho que é uma coisa assim também que eu. Porque é algo que me entristece bastante. Né? Nos últimos tempos eu comecei, por motivos, né, pessoais, né, comecei frequentando um pouco o hospital. E acho que o hospital é um bom campo de estudo. É um laboratório social, assim, muito bom. Né? Porque você encontra assim, diferentes tipos de problemas que você vê. E assim, aí você pensa, mas como que as pessoas chegaram nesse ponto, né? Entende? E eu fico pensando, como que deixou chegar nesse ponto? Né? Então eu acho que assim, é muita negligência, né? É muita negligência. Porque é isso, né? O corpo, assim, ele. A vida te trata conforme teus hábitos, né? Eu acho que isso é fundamental a gente aceitar, assim, né? Porque assim, a vida, se você descuidar, viver toda uma vida descuidada, tá, um dia a conta vai chegar e pronto, e ela chega. E não tem o que reclamar. Né? É, Porque. talvez você tenha que correr atrás do prejuízo, mas é aceitar ali o efeito da vida, né? Também não acho que a gente deve entrar num lugar de culpabilização, porque eu acho que, por vezes, a gente não tem conhecimento também, né? Você vai vivendo meio que no automático. Você foi falando, eu fui me tocando de uma coisa importante que às vezes a gente esquece, que é a potência do encontro intergeracional. Isso é muito importante, né? O quanto é importante para uma criança ter um idoso de referência, o idoso ter uma criança no seu convívio, e nós, na vida adulta, jovem, adulto, adulto mais velhos, enfim, né, nessa transição que é o meio do caminho, também interconectar com tudo isso, porque a infância vem com tudo novo para apresentar para a gente, né? Tem uma fala muito bonita, assim, do Ailton Krenak, assim, que a criança é o mundo inteiro apresentando para a gente diferentes possibilidades, ao invés de achar que a criança é um quadro em branco, né? Ele vem desconstruindo essa ideia de que a gente tem que enfiar um monte de coisa na criança, quando na verdade é a criança que traz um monte de coisas novas para a gente. E isso é potente se a gente tem essa noção da riqueza que está na troca, porque, por outro lado, é importante para a criança receber essa referência do adulto, do idoso, né, que vai estar ali mostrando coisas que já foram vivenciadas, e um ensinando o outro. Então, às vezes, as nossas gerações anteriores não tinham acesso ao que a gente tem hoje, mas podem aprender se quiser, né? Se a gente está se existe a troca, se existe a abertura para o aprendizado, né? Para esse lugar de assim, tá, eu vivi uma vida sem poupança até aqui. Vai chegar uma hora que não tem muito como correr atrás, não, né? Dependendo do quanto a gente avançou, de fato, é lidar com o que se tem. Mas ó, eu vim até aqui desconhecendo os prejuízos, mas daqui para frente eu vou tentar correr atrás. Eu vejo muitas histórias bonitas nesse sentido, sabe? Mostrando pessoas que até então não tinham acesso e de repente passam a ter. Na academia que eu frequento, assim, tem uma senhora que começou a frequentar a academia faz um pouco de tempo, assim. Ela chegava na academia toda corcundinha, assim. Ela já tá chegando, e ela é uma senhora mesmo, tá? Ela deve ter lá para os seus 80 anos para mais, assim. E tá vindo. Eu escutava, ela falou, porque presta atenção, não só o hospital é um lugar de estudo social, não, viu? Qualquer lugar onde tem gente é um lugar de estudo social. Se a gente presta atenção assim, a gente aprende um monte de coisa. E eu ficava prestando atenção, fazendo meu exercício, escutando ela. Ai, eu nunca tinha feito isso na vida. Ela às vezes não tinha nem pezinho, um pezinho de 1 quilo, e aí foi melhorando, né?
Então, assim, também essa possibilidade de não desistir, eu acho que esse que é o problema, né? Tornou a velhice um trauma, você desiste. E eu acho que não precisa. Eu acho que a gente. É aí que eu volto para o meu lugar lá, tipo, a vida ser um milagre, a gente dá um jeito, né? De viver o máximo possível. Porque dá para a gente mudar. Tem que querer, demanda esforço, demanda às vezes abrir mão de algumas coisas, inclusive falar, putz, fui cabeça dura, agora eu vou ter que rever, né? Que é o que você falou, ah, tem resistência e tal, tem jeito, mas tem que ter um coração disponível. E exatamente, acho que é você se permitir, né? Porque tem que, acho que tu tem que partir disso, né? Tem que partir de a pessoa mesmo ter essa consciência, né, em querer se cuidar também, né? Porque senão acho que não tem mesmo o que fazer, né? Engraçado, eu ainda não ouvi assim, aquele salto de, assim, alguém que disse que quer viver pelo menos até 100 anos. Eu não vi ninguém assim, né? As pessoas sempre dizem, ah, 60 tá, não, 70 tá bom, 80, né? Mas você poderia ter 100, 120. Ah, o quanto? Eu acho que é isso, né? Como você também falou no começo, né? Eu também sou uma dessas pessoas que eu não tenho pressa, né? Eu acho que não só por conta da velhice, né? Mas eu acho que questões sociais, né? Questões econômicas, né? Eu acho que a vida em si, a vida na sociedade hoje ela tá atravessada, né, por muitos traumas, né, por conta dessas questões, as dificuldades financeiras e tudo mais. Então as pessoas começam a ver a vida com um outro olhar, sabe? Não desfrutando a vida como realmente talvez deveria ser, né? Porque pensa, nosso corpo ele é muito inteligente. O corpo humano ele é um sistema assim, um sistema muito, mas muito inteligente mesmo, que quando você observa mesmo ao fundo, você vê que assim, as coisas não foram feitas para sofrer. Né? É impossível pensar em sofrimento quando você olha o corpo humano, né, na sua profundidade. Né? Senão, é difícil ter essa concepção, né? Mas acho que esses fatores externos, né, político, econômico e tudo mais, acho que acaba alterando, né, a configuração daquilo que realmente era para ser. Né? Então as pessoas tendem a olhar para a vida, né, com esse olhar, né, dependendo do país também, né, aí fica, isso acaba pegando bastante, né, acaba pegando bastante. Mas é isso, né, acho que tem que ter um interesse individual, né, tem que ter um interesse individual. Por exemplo, eu gosto da vida, eu gosto de viver bastante, eu pretendo viver muito, né? Pretendo viver muito e assim, eu na minha mente, eu sei assim, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, né? Então, então assim, por exemplo, aqui, ó, você vê como a falta de debate também ela é muito fraca aqui, né? Essa questão da consciência. Tem pessoas que sim, é questão financeira, mas tem grande parte das pessoas, né, que tem uma condição financeira boa para ter um estilo de vida mais saudável, mas são pessoas que, da minha concepção também, bom, fazer aqui juízo de valor, né? Na minha concepção também, eu acho que não está, não está, né? Você vai ver alguns padrões, por exemplo, né? Por exemplo, aqui a obesidade, tipo, ter uma barriga grande, homem com barriga grande, esse nome não, é algo bom, né? Representa dinheiro, poder, né? O que para mim já não. Você está com barriga grande, você está inflamado, você está com alguma coisa, você está com ácido úrico, você está com alguma coisa, saudável, saudável. Bom, cada um. Né? Então, assim, acho que nós também temos padrões que invertem a contraditório, né? E que não é questão questões financeiras, né? É uma questão de falta de, de conscientização. Né? E uma coisa boa que eu também elogio o Brasil, né? Em certos pontos, né? Tem muitos profissionais, né, levando isso mais a sério. Né? Hoje, por exemplo, quem tem uma consciência diferente do Brasil e quer outras alternativas, né, tem
uma gama de disponibilidade, né, de coisas ao seu redor. Você tem yoga, você tem outras artes, por exemplo. Você tem, você tem várias coisas, entendeu? Você tem várias coisas mesmo. Assim, a disponibilidade para quem busca uma vida mais saudável. Né? Você tem 1.500 coisas. Então você tem mais opções. Né? Diferente daqui que é como se essas coisas fossem estranhas a nós. Né? Fosse estranha a nós. Então nós temos ainda, nós ainda estamos nesse caminho de despertar para depois começar a criar essas outras alternativas, né? Por exemplo, assim, tipo, você quer um alimento saudável, depende do Brasil, você quer um alimento saudável, você vai encontrar. Mas se você quiser um alimento que também não é saudável, você vai ter. Então, assim, você tem todas as opções, né? Aí você tem que saber escolher o que, é que você quer. Né? Aqui nós temos um pouco essa limitação. Né? A disponibilidade que nós temos, né, ela acaba sendo muito reduzida. Né? Então, acho que nós estamos um pouquinho ainda engateados nisso. Né? E tem nessa nova era, né, que nós estamos entrando, né, hoje a questão de saúde emocional, né, ela também é um problema também que já se coloca, né? E eu não sei como que você também olha para esse envelhecimento, essa nova fase, essa mudança tecnológica e tudo mais. É... Eu não sei se você viu, né, os dados que saiu, né, que chat GPT foi que é a mais procurada, né, para pessoas que buscavam ajuda assim com psicólogo e tal, em vez de ir para um psicólogo, né, acabou indo para o chat GPT e tudo mais. Né? Então, parece que está tendo uma virada, né, uma virada, assim, as coisas estão mudando. Como é que você está percebendo isso também, casando aqui com o nosso tema? Bom, eu sou do pensamento que pessoa com pessoa é sempre melhor, né? Mas se não tivéssemos a tecnologia hoje, nós dois não estaríamos aqui conversando. Então, como fazer uma boa dosagem do uso dessa tecnologia, que eu acho que é o nosso maior desafio. Eu sou mais velha que você, né? Eu tenho 43 anos, eu vi algumas coisas acontecendo, algumas mudanças acontecendo dentro do processo de comunicação e tecnologia, no caso, uma aceleração muito grande, muito mesmo, assim. Quando eu fiz datilografia, por exemplo, eu fiz curso de datilografia para usar máquina, né? Aquela máquina de escrever. No ano seguinte já não existia mais esse curso, né? As pessoas digitavam com todos os dedos e agora a gente digita assim, né? Então, é um contexto muito interessante você perceber que vai sendo mudado. Hoje a gente quer estar conectado com diferentes telas ao mesmo tempo. A gente tem uma dificuldade grande de ter essa interação. O uso da tecnologia está tão excessivo que a gente está tendo estudos importantes nesse sentido, assim, ó, vamos tirar, por exemplo, o celular das escolas, porque não tem condições, né? E eu falei bastante sobre isso esses últimos dias em aulas, porque eu faço questão de trazer para a aula, sabe? Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras no processo de a gente lidar com as mudanças é a gente assimilar de uma forma saudável. Por exemplo, se eu vou para uma aula de yoga que tem justamente a intenção de me desconectar de tudo que está fora da vida, para que eu vou levar o celular? Para que eu vou levar aquele relógio que está contando tudo? Eu estou sendo contraditória ali com o meu objetivo, né? Então, assim, isso é uma questão de ter discernimento. Se eu vou fazer uma corrida, que é vamos colocar aqui como uma atividade muito mais acessível do que um yoga, por exemplo, eu vou conseguir assistir um negócio? No máximo, eu vou escutar um podcast, vou escutar uma música e tudo mais, mas não vai rolar numa boa corrida você interagir com o celular, né? E aí, como que a gente busca pelo menos alguma possibilidade de recorte? Agora, o uso do chat GPT como terapia me assusta muito, sabe? Mas me assusta bastante, porque a coisa que o IA não tem é isso aqui, que esse emocional, essa interação, essa conexão. Ok para coisas básicas, para coisas simples, mas e às vezes acaba sendo, porque também, de novo, a gente cai muito na questão da acessibilidade do recurso, mas
mas me preocupa as pessoas não conseguirem ver a importância da interação pessoa a pessoa. Até por isso que toda vez que eu escuto alguém defendendo, mas não sei o que é individual, eu me assusto, porque a gente está tão individualista que a gente está esquecendo que a gente, enquanto seres humanos, né, enquanto existência, não dá para a gente ser indivíduo sozinho. A gente não existe sem os outros. E a gente vai se recolhendo nessa conversinha, nesse discurso, e vai se perdendo de coisas muito importantes. A solidão não é nada saudável pra gente, né? A solidão, ela tem os seus momentos importantes. A gente precisa de solitude, a gente precisa, sim, mergulhar dentro da gente. Tem coisas que são só nossas, que às vezes nem a gente vai conseguir explicar, quem dirá o outro entender. Mas no básico do dia a dia, é a interação, é a troca que nos desafia a melhorar, a mudar, que nos possibilita perceber coisas que a gente não sabia, né? Entender na troca como a gente começou essa conversa. Se a gente não interagisse, eu jamais saberia que a minha fala conversou com você desse outro lugar, né? Porque não era a minha intenção mesmo, assim, nem passou pela minha cabeça que fosse uma possibilidade de ir para esse lugar, entende? Então a interação ela é muito rica, ela coloca a gente em outras possibilidades de atuação no mundo e a gente perde. E aí a outra coisa que eu acho problemática também, a gente já tem estudos sérios, importantes, falando da dificuldade que a gente tem do excesso de informação e o quanto isso é exaustivo, gera ansiedade, gera depressão, gera estresse, enfim, né? Detona a nossa qualidade de vida também. É a velocidade da informação. Nosso cérebro não acelerou junto com tudo isso que a gente acelerou de tecnologia. O nosso cérebro, ele ainda é lá das cavernas, ele ainda tem medo do leão, quer correr do leão, né? Na realidade, a gente sabe que não é assim, porque tem gente que usa esse discurso bem errado, né? Pausa aqui, né? Vamos dar uma recortada. Mas o nosso cérebro não acompanha essa velocidade. Então, por exemplo, o quanto é importante a gente escrever à mão para que o nosso cérebro tenha tempo suficiente de processar, de elaborar, de absorver uma informação, que no digital, que é rápido, que você mal gasta 3 segundos numa informação, não dá tempo. Então a gente está tendo um excesso de dopamina no corpo que está deixando a gente viciado em recompensas imediatas, a gente tem pressa, né? Então, assim, esse lugar eu acho que rende tanta conversa ainda, Santos, porque é um lugar bem delicado, porque precisamos aprender a usar e usar bem. Não vejo como, nossa, não vai usar. Não. Mas quando usar, como usar, né? De que maneira isso pode ser benéfico para a gente, não para prejudicar a nossa qualidade de vida. E aí quando a gente. Aí eu vou falar uma coisa, vou tentar ser cuidadosa para não falar bobagem, né? Mas assim, não falar de um jeito que não seja bom, mas quando a gente não pensa sobre as coisas, quando a gente não reflete, quando a gente não elabora, quando a gente não questiona, né? O questionar faz a gente pensar sobre as coisas, a gente vai sendo conduzido e vai sendo levado a fazer algo, ou coisas, ou comportamentos, escolhas que, ao invés de nos ajudar, nos prejudicam. Então, assim, acho que se não pensarmos com qualidade, né, com questões importantes a respeito das influências dessas tecnologias nas nossas vidas, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Mas, se a gente souber ter como uma boa ferramenta, eu acho que dá para ser bom. Não acho que dá para ser o tempo todo. Isso realmente, a gente precisa ter mais momentos analógicos, sabe? Voltar a ter mais coisas analógicas, porque tá demais, assim. E você, o que você acha? Daí, daí eu ainda não tenho um pensamento assim formado, né, e acabado, né, sobre isso, né? Eu acho que eu compartilho muito daquilo que você fala. Eu entendo, né, as tecnologias, né, essas novas tecnologias como ferramentas, né, que estão aí disponíveis, né, para serem usadas realmente, só que demanda isso, né, demanda essa, essa parte de saber usar, como você vai usar e não tornar dependente, né, saber separar, não, isso daqui até aqui eu posso usar tecnologia, mas daqui para cá eu vou preferir relações humanas, né? Relações interpessoais. Então, eu acho sim, né? Por isso eu faço jus, né, às tuas palavras. Mas é um tema que eu fico pensando, eu fico pensando mais, né, no mercado de trabalho e tudo mais, mas eu acho que não é muito para nós, mas acredito sim, sabe, por exemplo, no caso de, bom, aqui, né, nós
essas novas tecnologias ainda não chegou aqui, né? Então, assim, então nós ainda não estamos a falar assim, isso ainda não é um problema para nós, né? Não é um problema para nós. Mas ainda assim também não tem muita procura também de psicólogo e tudo mais, também não tem, né? Fazer terapia aqui não, isso é coisa de aí, a importância de uma terapia, por exemplo, ainda não chegou. É, não é que não tem, sempre tem, mas a abrangência, né? Então é muito limitado ainda, né? Então, mas nessa questão de tecnologia nós ainda estamos atrás ainda, né, nesse sentido, né? Mas acho que cedo ou tarde vai chegar, né? Acho que cedo ou tarde vai chegar. E eu penso realmente como que nós vamos fazer com essa é uma parte, né, da população que não vai conseguir se adaptar. Talvez, pode ser que consiga também, né? Mas pode ser que não, né? E, e, e assim, e aí você vai ter uma competência, você vai ter pessoas que já estão nascendo nessa nova era, né? E é como, sei lá, está nascendo uma disponibilidade a mais, né, para essas novas tecnologias e você tem uma outra geração que vai precisar se adaptar para poder continuar o emprego, né? Então, assim, acho que nós não estamos pensando nesse futuro ainda, né? Nós não estamos pensando muito ainda nesse futuro, mas eu acho que vai alterar, né, as relações sociais, né? Não tem como, né? Toda a revolução ela muda, né? Ela muda a estrutura da sociedade, né? Então não vai ter como fugir disso, né? Cedo ou tarde, né, nós Eu vamos. acho que Mas, para nós é mais difícil porque a gente está vivendo ela, então a gente não sabe muito para onde vai, né? E, assim, o pensamento formado, a opinião formada, a gente não tem. É tipo, hoje eu estou falando isso, amanhã eu não sei se eu falo a mesma coisa, né? É difícil quando a gente está vivendo na pele, né? exatamente, eu acho que nosso caso aqui vai ser talvez olhar, né, aprender com os outros, né? Quem já passou por isso, quais foram as soluções, né? Quais foram as alternativas, como se solucionou o problema, como lidou com o problema, né? Então acho que nosso caso, quando isso acontecer, vai ser isso, né? Vai ser tentar resolver o problema a partir da experiência que o outro teve, né, com o mesmo problema. Então é o que pelo menos eu vejo, né? E né, acho que nós estamos caminhando sim para a reta final, mas acho que não poderia deixar de trazer essa pergunta, né? Acho que você é a pessoa mais indicada, assim, acho que é o teu lugar de fala, né? É, como, como falar da velhice, né? Pensar a velhice, uma velhice saudável, realmente. Principalmente nesse lugar aí da mulher, né? Tendo em conta quando a gente olha para as nossas sociedades, acho que a mulher ela tem uma trajetória de vida de muito mais trabalho, né? Ela tem que cuidar da criança, cuidar da casa, cuidar do marido. Nós estamos a falar de sociedades ainda patriarcais e tudo mais, né? Então ela tem todas essas funções domésticas e tudo mais ainda a função, o trabalho formal fora de casa. Então ela trabalha fora, ainda trabalha em casa. E então assim, nas sociedades patriarcais, né, pensar a vida da mulher é uma vida mais sofrida, né, com relação aos homens, né? E como você pensa, né, a velhice, como uma mulher dessas sociedades patriarcais pode ter uma velhice saudável? Né? Bom, eu ainda não cheguei lá. Eu vou, eu vou me valer da fala da. Eu usei a fala da Mary Iaconelli essa semana, que ela, no podcast que eu escutei dela falando sobre o climatério, menopausa e tudo mais, né? A gente tenta se preparar, mas a gente nunca está preparada para a velhice, por exemplo, porque no final das contas a gente não sabe como vai ser, né? Então a gente se prepara para estar despreparada. Eu acho que essa fala dela foi muito legal nesse sentido, porque assim, vamos nos organizar para que quando essa época chegar estejamos mais prevenidas, mais precavidas e com as nossas poupanças em dia, né? Eu acho que essa ideia da poupança é muito legal. Mas assim, o que eu vejo? Nós mulheres estamos
com cenários, né, de destaque da exaustão feminina, justamente por esse acúmulo de responsabilidades que você foi citando. Então, a mulher acaba assumindo muitos lugares de atuação, e se exigindo muito e se cobrando muito numa sociedade patriarcal que os homens não estão acompanhando, né? Eu acho que eu acho que o primeiro lugar é a gente não se achar responsáveis por tudo, nós mulheres, no caso. Acho que a gente aprender a se cobrar menos, a não querer fazer tanto, porque se a gente for sentindo todas as exigências externas como algo para se viver melhor, para ser assumido nas nossas vidas, a gente também vai ficar cansada ainda mais, porque a gente começa a se culpar por não dar conta de fazer isso ou aquilo outro, né? Eu acho que a gente diminuir a cobrança, eu acho que é muito importante, não se deixar levar tanto pelas influências externas. O cuidado, óbvio, né? A gente entender os ciclos das nossas vidas e, na medida do possível, cuidar. Eu vejo que também ter discernimento da minha realidade é importante, porque de onde eu falo, eu tenho alguns recursos que muitas mulheres não têm, né? Então, assim, tô aqui no meu lugar de privilégio de várias coisas, privilégio de classe, privilégio de cor, né? Então, assim, ainda assim, tenho grandes dificuldades para poder me ver numa velhice, por exemplo, com uma poupança financeira, né? Hoje eu sou autônoma, então como que eu me organizo financeiramente para ter uma velhice razoavelmente segura no lugar do financeiro? Porque a gente precisa de dignidade. Acho que eu vim falando sobre isso de algumas maneiras aqui no decorrer da nossa conversa. Eu preciso morar bem, eu preciso me vestir razoavelmente bem, eu preciso ter lazer, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter qualidade de vida em contexto em que a minha saúde está sendo cuidada. E tudo isso, na realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade de crise, né? A gente está vivendo uma realidade de crise, torna tudo muito mais desafiador. Então, como que a gente cria alianças, né? Eu acho que para nós mulheres já está muito claro esse lugar das alianças. Nós estamos buscando aliadas, nós estamos buscando outras mulheres, né? Redes de apoio. Mas eu acho que a gente precisa. Eu não acho que a gente tem a responsabilidade de puxar os homens, mas eu acho que os homens precisam começar a se inspirar um pouquinho mais e caminhar com a gente, porque senão a gente não vai dar conta. Porque no final das contas, como seres humanos, independente com quem a gente quer ou não quer se relacionar, como seres humanos, nós vamos precisar um do outro o tempo todo, né? Então, a partilha de responsabilidades é muito importante. A gente precisa saber delegar. Eu acho que mulher também, por esse excesso de cobrança, acaba tendo a dificuldade de delegar. Não de ensinar a fazer, é de faz você. Isso é seu. Do seu jeito, você que lute, né? Então, assim, são discussões difíceis, mas eu vejo que para nós mulheres envelhecer saudáveis, o primeiro lugar, pelo menos da minha visão, é ter outras mulheres com quem conversar, né? Ter outras mulheres com quem trocar. Olhar para as minhas ancestrais, né? Por exemplo, as minhas avós, a minha mãe, bisavó, tataravó, e perceber que eu já estou envelhecendo melhor que elas. Eu já estou, né? Por elas, graças a elas. Então, assim, como que eu cuido de deixar um legado, acho que é muito pesado, né? Mas de facilitar o envelhecimento, por exemplo, das minhas sobrinhas, né? Porque eu não sei se eu vou ter filha, então estou falando das minhas sobrinhas. Eu estou falando do meu núcleo pequenininho, porque eu sei que o meu núcleo pequenininho, de certa forma, ele é um reflexo, né? Ele é um recorte do mundo. Então, quanto a gente cria essas relações intergeracionais também, porque uma ajuda a outra, sabe? Uma puxa a mão da outra. E o principal de nós mulheres, eu acho que é aprender a ficar mais em união uma com a outra, se apoiar muito mais, sabe? E fazer junto, lembrar da potência do estar junto, sem esquecer que tem a individualidade a ser construída, obviamente. Mas hoje o meu envelhecer é assim, eu vou vivenciar uma fase primeira aqui ainda, né? Sei lá, 50 anos. Tô aqui considerando para chegar nos meus 50 anos. Porque também, né, tá difícil projetar muito longe, porque tá difícil olhar para esse mundo no futuro, gente. A gente olha e fala assim, meu Deus, o que vai ser do mundo? Quanto tempo a gente vai durar, né? Porque tá difícil mesmo. Eu acho que é bonito a gente acolher essa dificuldade, sabe assim? E agora? Qual que é, né, a perspectiva de futuro que a gente tem? Eu não sei como que chega para você. Eu acho que é legal você também pensar nisso, né, e falar sobre, né, como que é para o homem esse envelhecer junto, porque para mim, de todas as fases da vida, envelhecer solitária é a pior de todas.
Porque é a hora que a gente de fato vai precisar muito de alguém. Então, como que a gente cria alianças e vínculos que a gente possa ter com quem contar, sabe? Pra estar junto, não necessariamente pra cuidar da gente, pra sustentar, mas pra estar junto ali, pra passar os perrengues juntos, sabe? É complicado. Mas eu vou desligar aqui. É complicado. Assim, eu acho que chegamos já reta final desse encontro, né? Nada mais. Eu acho que eu não teria resposta, né? Assim, acho que a minha resposta para essa tua pergunta, né, sobre a questão da velhice, acho que é a realização desse próprio encontro, né? Porque, é algo que eu vi que ninguém está falando, entendeu? É algo importante, mas que ninguém está falando. Né? Então, assim, você falou de alguém para cuidar, né? Tem vários relatos de pessoas que acabam adoecendo, aí ficam doentes, não tem alguém para cuidar, tem que ir para asilo, né? Entendeu? Então, assim, às vezes são pessoas que tiveram filhos, tiveram muitos filhos, mesmo assim, ainda assim, apesar de, acabam no asilo, né? Eu acho que é algo que eu acho que eu não desejaria para ninguém, assim, eu acho. Então, assim, mas você acaba vendo, né, quando chega nessa parte, a importância, assim, de ter alguém, né, para cuidar mesmo até. Aí você falou só alguém para passar os perrengues, eu diria que aqui tem alguém para cuidar mesmo. Alguém para cuidar mesmo, né? Então, eu acho isso fundamental. Desculpa aqui o barulho das motos, né? Eu acho isso fundamental. Só que as pessoas ainda não estão pensando seriamente nisso, né? Por isso eu trouxe esse debate, né? Esse debate. Tem uns que têm sorte e acabam tendo pessoas juntas, né? Não estão naquela coisa assim também tão, que é mais, mas ainda assim há essa necessidade de a gente pensar, né, e questionar, como você falou, quando a gente questiona, a gente pensa sobre, né? Então, acho que nos falta isso, né? E então eu não tenho uma resposta pronta assim, para dar, mas acredito que é um tema acredito não, é um tema que não está sendo, que não vem sendo debatido, né? E eu acho que há necessidade assim, de criar essa consciência, né, de desenvolver debates como esse, porque acho que é a partir desse debate que você cria a rede de apoio. Né? Você cria a rede de apoio, não só com pessoas formas, principalmente com pessoas perto e próximas a você. Né? Eu acho que a primeira rede de apoio são aqueles que estão mais próximos de você. Né? Então, como você desenvolve uma relação saudável, né? Uma forma de se relacionar com essas pessoas que fortificam esses laços, né? Seja de amizade, de parentesco e tudo mais, que essas pessoas próximas a você se tornem essa rede que você vai precisar. Né? Antes de ver outras redes, né? Como por exemplo, os próprios Estados oferecendo serviço disso ou aquilo, o Estado oferecendo isso ou aquilo. Mas acho que essa primeira rede são aquelas pessoas que estão próximas de você, seja filho, seja irmão, seja vizinho, né? Então, eu acho que essa necessidade de ter esse debate para isso, né? Para você pensar sobre e fortalecer essas relações, e mesmo com esse propósito, né? Com essa consciência de que essas pessoas vão ser importantes para você um dia, né? Às vezes hoje você não precisa de ninguém, você está sozinho, tal, está na flor da idade, tal, não precisa de ninguém, mas no estalar de dedo você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, a vida é imprevisível, né? A vida é imprevisível, né? Então, eu acho que é fundamental e acho que a minha resposta é esse debate aqui é para isso, né? Foi meu ponto de partida para começar a refletir sobre isso, né? Sobre isso e que esse debate também não pare por aqui, né? Vamos continuar, obviamente, trocando essa ideia dos bastidores, né? Então, Ana, foi um prazer conversar contigo, né? Eu acho que, antes da gente terminar, acho que seria importante mesmo divulgar um pouco do trabalho que você faz, né? Divulgar as tuas redes também, chamar o pessoal para conhecer o trabalho que você faz. Eu acho que é válido. Então, momento para ter o merchandising. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adorei a ideia, achei que foi muito especial.
É um assunto que a gente precisa conversar mesmo muito, né? Muito mesmo, porque a gente não sabe muito a resposta, a gente tem caminhos. A gente eu tenho recebido muitas notícias aqui no Brasil de tipo repúblicas de idosos, sabe? Amigos que vão envelhecendo e vão morando juntos na proximidade ali, porque no final das contas a gente vai precisar um do outro no final mesmo, né? Então, assim, as pessoas estão pensando em alternativas, porque de fato, né, um asilo acho que é a última coisa que a gente quer, né? Mas se precisar também, né, é ruim, mas né, às vezes é o que vai restar. Então, como que a gente faz, né? Mas eu acho que hoje o meu trabalho ele passa muito pela atenção à nossa consciência enquanto pessoas, né? Pessoas, eu, indivíduo, cidadã e tudo mais. O yoga tem hoje é o meu principal meio de trabalho, também trabalho com marketing, enfim, mas o meu principal meio de trabalho hoje é o yoga, e eu estou fazendo esse cuidado agora de integrar mais a sociologia, a antropologia, que são as minhas áreas de muito afeto, né? Até inclusive a escrita, gosto muito de escrever, enfim, com o yoga no processo de uma melhor relação com a nossa existência, né? A base do yoga é muito mais a filosofia do que necessariamente as posturas. A gente faz posturas porque esse corpo precisa estar inteirão, né? Então é importante, tipo, é isso, né? Estamos aqui e não tem separação do corpo, né? A gente separa, sei lá, para quê, né? Para estudar, mas tipo, no instante em que eu tenho medo e imediatamente o meu corpo reage. Não tem separação nenhuma, né? Então, tudo que está acontecendo aqui está acontecendo junto. Então, como que eu integro melhor essa minha existência, né? Enquanto pessoa atuando no mundo, enquanto posturas que eu tenho no decorrer da vida, diante das minhas pessoas, enfim. E eu acho que esse é o grande desafio do meu trabalho, é buscar caminhos, buscar possibilidades e ser ferramenta de conexão com a nossa essência, assim, a nossa existência. A condição e a existência humana, para mim, são temas muito caros, assim, muito importantes de estudo. E eu acho que vincular tudo junto é um grande desafio, mas é o que me brilha os olhos hoje, sabe? Fala assim, através da prática de yoga eu consigo me conectar com esse corpo que está sentindo as paradas todas e eu vou elaborar essa sensação ao invés de fingir que nada está acontecendo, né? Isso é uma fala que eu tenho muito importante também. Se você está triste, fique triste. Está feliz, fique feliz, né? Sinta o que você está sentindo de verdade. Tá com raiva, fica com raiva. Cuida, eu sempre brinco, cuida para não gastar o réu primário à toa, mas sinta esse bendito desse sentimento, né? Mas é isso, Santos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quem quiser saber do meu trabalho, né, tem o meu Instagram, que é onde eu mais coloco coisas, ana.ramos.yoga. Aqui no Facebook sai uma outra coisa também, né, dali. E acho que é isso que eu tenho para deixar. E brigadão. Eu que agradeço, Ana, por essa conversa, né? Essas conversas que nutrem, né? Conversas saudáveis. Acho que os vínculos vão se fortificando, né, com essas conversas. Eu acho elas fundamentais, né? Então, gratidão, Ana. Até a próxima, né? Esse debate não para por aqui. Eu acho que vamos ter mais momentos, né, para aprofundar, né, temas como esse, né? Porque essa nova era que nós estamos entrando, ela não é mais é uma era de mais sabedoria, de mais sabedoria, saber lidar com as emoções e tudo mais. Então acho que aqueles que forem pegos de surpresa vai ter mais dificuldade, né? Vai gastar todo o réu primário, como você falou. Temos que cuidar para não gastar à toa. Exatamente. Então, Ana, até a próxima. Eu sou grato também a todos aqueles que estiveram aqui com a gente, né? Deixaram, deram aqui os likes todos. Né? Fiquem à vontade para deixar comentário, vai estar em contato. Né? E até a próxima. Gratidão a todos. E bem haja. Até, um beijo, até mais.